Nós já vamos começar então essa manhã. Quero dar as boas-vindas a vocês, a Sônia que já está cortando o bolo. Tá certo. Deixe-me ler um texto essa manhã para que a gente possa acalmar o coração um pouco aqui. Eu sei que está todo mundo tão animado, quer tomar o café da manhã logo, eu sei, eu também. Mas gostaria de compartilhar com vocês um texto de Salmos 27, versículo 4, Davi começa dizendo: uma coisa pedi ao Senhor e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Quero dar as boas-vindas a você essa manhã com esse salmo, onde Davi, pensando no templo, lugar da casa da morada do Senhor, não é esse negócio de pedras que a gente constrói, mas quando nós estamos na presença do Senhor, contemplando a bondade do Senhor, buscando a sua orientação, nós nos fortalecemos para o dia da adversidade, e Ele nos guardará em segurança sobre um rochedo que é Ele próprio. Então nós colocamos os nossos pés sobre esse rochedo, sobre essa rocha que é Jesus, nós sentimos segurança no meio da adversidade. Que Deus nos abençoe nessa manhã, que você possa ter liberdade, tome café, pode conversar com pessoas. Vamos usar esse tempo para que possamos também aprofundar o relacionamento uns com os outros, onde nós podemos também experimentar esse companheirismo que a gente tem, onde durante uma semana de correria e tudo mais, podemos ter um tempo agora juntos de tomar um café da manhã, de relaxar e de também meditar na palavra do Senhor. Vamos agradecer a Deus por esse tempo. Querido Deus, obrigado por essa manhã, obrigado pelo sustento que o Senhor nos dá. Temos essa mesa diante de nós, onde nós colocamos sobre ela um pouco daquilo que o Senhor nos presenteia cada dia. Obrigado pelo trabalho de cada um de nós, pela saúde que o Senhor nos dá, para que a gente possa cavar o sustento para a nossa família e também dessa forma visualizar a Tua bondade e graça em nossa vida. Deus, nós te bendizemos nesse dia, porque nós podemos estar juntos mais uma vez, como Tua igreja, reunidos nesse lugar, tomando café juntos, conversando, passando tempo agradável com os nossos irmãos e amigos que são tão importantes em nossa vida. Pedimos que o Senhor nos abençoe nesse dia, que a Tua mão esteja sobre nós, nos livrando e abençoando. Te agradecemos mais uma vez por esse alimento e por cada pessoa que está aqui, os que ainda estão chegando, que possamos ter um tempo super agradável na Tua presença, junto com os nossos irmãos. Agradecemos em nome de Cristo. Amém. Essa manhã eu quero compartilhar com vocês, na continuação do livro de Tiago, algo que envolve a nossa fé prática, né? Como eu já vinha dizendo durante todas as semanas, Tiago é um livro extremamente prático. Você tem as questões e ele diz, faça assim. Então, às vezes a gente precisa disso, né? Às vezes a gente sabe, está tudo na nossa mente o que a gente precisa fazer, mas falta alguém dizer assim, e aí dá aquele start e você entende de fato. Mas essa manhã eu quero compartilhar com vocês algumas questões sobre fé morta, que Tiago fala muito no texto dele. E a fé é a chave da vida cristã, basicamente, por isso ela está sob ataque desde o início. Fé é uma coisa que a gente precisa na nossa vida, no dia a dia, mas é uma área onde tem ocorrido os principais tensões entre crença, né, da salvação pela fé e a salvação pelo esforço próprio, né? Então a gente tem tido essa tensão nessa questão. A gente ganha a fé pelas obras, ou a gente é salvo pela fé? E quando você olha para Paulo, parece que ele está dizendo que não, é só pela fé. E quando você olha para Tiago, parece que ele diz que não é, mas é pela obra. Não dá aquele nó na nossa mente. Às vezes você diz, puxa, não consigo entender isso. Mas a passagem que a Bíblia que a gente vai usar hoje é uma dessas passagens para esse debate, né, de Tiago sobre fé e obras. Mas eu quero essa manhã então pensar justamente sobre uma fé morta, uma fé que não é eficiente. Se você tem sua Bíblia aí, abre comigo então Tiago capítulo 2, versículos 14 a 26, que é o texto que a gente vai usar essa manhã, um texto relativamente comprido,
Eu não tenho projetado lá, então você vai ter que acompanhar na sua Bíblia aí. O texto diz assim, a partir do versículo 14: De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado com obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Pergunta para você essa manhã, é fé ou obras? Vocês estão vacinados, né? Muito bom. Não podemos chegar ao céu através da fé em Cristo, no que Ele fez na cruz somente? E chegamos lá por sermos pessoas boas? Chegamos ao céu porque somos pessoas boas e fazemos coisas boas? Interessante isso. Agora, olha o que Paulo fala em Romanos 4, de 1 a 5, ele diz assim, portanto, que diremos de nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado em justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como um favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. E logo mais em Romanos 3:28 ele diz, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Esse texto de Romanos 3:28 foi a base onde Martinho Lutero, onde os reformadores, em 1500, basearam a reforma. Quando Martinho Lutero se choca com esse texto, ele diz, pois sustentamos, apóstolo Paulo dizendo, que o homem é justificado pela fé. Paulo é claro quando diz que não podemos ganhar a entrada no céu, mas temos que chegar lá somente pela fé e na obra de Jesus Cristo. Mas daí vem Tiago que diz, é justificado pelas obras e não somente pela fé. Pronto, temos um problema aqui, né? Aí você diz, será que os dois estão em conflito? E para piorar as coisas, ele prova seu ponto de vista usando uma citação do Antigo Testamento, a mesma citação que Paulo usou em Romanos. Você percebeu isso? Tiago usa a citação de Abraão, quando ele oferece o filho, e Tiago usa a citação onde Abraão oferece o filho. E cada um baseia o seu ponto de vista. Abraão foi justificado pela fé, não pela obra, diz Paulo. Tiago diz, Abraão foi justificado pelas obras e não somente pela fé. Mas, pô, e agora? A Bíblia está se contradizendo. O próprio reformador Martinho Lutero chamou Tiago como a epístola de palha, a de menos importância, por causa disso, né? Nós vamos dar uma olhada nessa passagem de Tiago essa manhã, e quando nós terminarmos, nós vamos claramente ver que Paulo e Tiago não estavam se contradizendo, mas eles complementam um ao outro. E eles olham para a mesma verdade a partir de ângulos diferentes e para públicos diferentes. Aparentemente você tem uma coisa que não completa aqui, mas nós já vamos chegar em frente. Primeira coisa que Tiago faz aqui nesse texto é dizer que nossas obras ativamente mostram a nossa fé. Primeira coisa, ele diz, a nossa fé, ela é creditada pela forma com que eu trabalho. Imagine vocês que um amigo seu está desesperado
Ele não tem comida, as roupas estão velhas e desgastadas, mesmo se esforçando muito, ele não consegue um trabalho, e você está relaxando, assistindo o seu jogo de futebol, e de repente, alguém bate à sua porta. Você abre e diz: "Ô, Valério, como é que você está, cara? Faz tanto tempo que eu não vejo você, você perdeu peso? Está mais magro, o que aconteceu contigo?" E ele diz: "Cara, eu estou precisando de ajuda, estou quase passando fome, e nós precisamos de ajuda, estou me esforçando muito, não consigo trabalho." Aí você diz: "Puxa vida, Valério." O Valério não está aqui agora, né? Eu usei exatamente o Valério. Aí você diz: "Eu realmente gostaria de poder ajudar você. Realmente. Mas olha só, nós reduzimos as nossas refeições a 3 refeições por dia só. Antes a gente fazia 5, agora só 3. Porque também não está fácil aqui em casa. E a última camisa que eu comprei foi há 2 semanas atrás. Eu gostaria realmente de ajudar você. Mas não posso. Mas, ei, deixe-me orar por você. Eu vou orar por você." Aí Tiago pergunta: que tipo de fé é essa? Onde uma pessoa que necessita de algo vá até você, e você olha para ele e diz: "Puxa vida, eu vou orar por você." A verdadeira fé é demonstrada pela ação real. No versículo 18 da nossa passagem, ele diz assim: "Mostre-me suas obras sem fé, sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras." A implicação é que sem obras é impossível demonstrar a nossa fé. É impossível. Na verdade, Tiago está usando o tema que Jesus usa em Mateus 25. Mateus 25, Jesus diz assim: "Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar?" E aí Jesus responde: "Digo-lhes a verdade, o que vocês fizerem a alguns dos meus menores irmãos, a mim vocês fazem." Ele está dizendo que a nossa fé, a fé que nós temos em Cristo, precisa nos movimentar a estender essa fé na prática. Olhar as necessidades de fora e de se envolver com essas necessidades também. E não apenas querer orar o tempo todo por essa pessoa. A pessoa vem com uma necessidade e você diz: "Eu vou orar por você." Não resolve o problema da pessoa, não é? Não resolve. O próprio Jesus ensinou que a fé deveria ser demonstrada na prática de boas obras ou de boas ações. E não estou falando de milagres ou curas, hein, gente? Não estou falando aqui de milagres ou curas. Estou falando de estender a mão à pessoa que está em necessidade. É simples. Você não precisa ter dom de cura para ajudar alguém. Estenda a mão para alguém que precisa. E olha, quando você pensa que não tem roupas, né? A gente abre o nosso armário, tem roupas que você não usa há 2 anos, 1 ano. Você não vai mais usar aquilo. Dá para alguém que precisa. Simples assim. Basicamente é o que Tiago diz: trabalhar ativamente demonstra a realidade da nossa fé. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa: fé por si só não é suficiente. Gente, não é inspirador ler sobre a confissão de fé que Pedro fez sobre Jesus sendo filho de Deus em Mateus 16, quando Jesus diz: "Quem você diz que eu sou?" E aí Pedro olha para Jesus e diz: "Você é o Messias." Não é inspirador? Ele chamou a atenção de Jesus com essa afirmação, e Jesus pronuncia uma bênção sobre ele, porque ele tinha recebido essa revelação do próprio Pai. Mas aqui está algo interessante. Tiago diz que os próprios demônios fazem confissões surpreendentes de fé. Surpreendentes. Marcos 1:24, um demônio diz a Jesus o seguinte: "Sei que tu és o Santo de Deus." Um demônio dizendo a Jesus. Em Marcos capítulo 5, versículo 7, outro demônio pergunta a Jesus: "Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo?" Olha só. Uma declaração incrível de um demônio. Eles sabiam quem Jesus era, fizeram uma confissão correta, mas nenhum demônio irá para o céu por causa disso. Não é? Tiago diz que fé por si só não é suficiente. Ele diz que até mesmo os demônios creem e tremem. Em outras palavras, eles não só acreditam na realidade de Deus, esses inimigos, mas eles estão tão espertos e suficientemente inteligentes para ter medo de Deus. Mas o tipo de fé que eles têm não passa de uma confissão somente. E é isso que Tiago chama de fé morta. Quando nós somente confessamos ou professamos uma fé que nós temos. Somente isso. Existem pelo menos 2 tipos de fé. Vamos ver aqui. Pode passar isso. Pelo menos 2 tipos. Essencialmente.
A primeira é uma fé mais intelectual. Por exemplo, pode passar. Vocês conhecem essa equação? Pode passar, claro. Conhecem essa equação matemática? Não lembram disso? Quando nós íamos à escola, nós ouvimos falar sobre isso. Isso é o famoso Teorema de Pitágoras. Não entendi? Não. Teorema de Pitágoras, que diz o seguinte: o triângulo retângulo, cada retângulo, o quadrado do comprimento da hipotenusa é igual à soma dos quadrados do comprimento dos catetos. Não lembram disso? Ok. Lembra disso, Penha? Eu aprendi isso na escola, eu não lembro que série que eu estava que eu aprendi isso. Só que eu apresento essa equação para vocês, provavelmente vocês vão me dizer assim: bom, se tua professora ensinou isso para você, provavelmente isso é verdade. É uma fé intelectual. E eu vou dizer para você, é assim mesmo, é verdade. É uma equação matemática, é verdade. Mas ela não tem implicação prática no seu dia a dia, porque você vai dizer, ok, se tua professora te ensinou isso, ok. Mas eu consigo viver perfeitamente sem ela. Ela é uma fé intelectual. Ela é verdadeira, mas ela não te diz nada. Agora, essa outra equação, que na verdade é uma fé mais prática. Você vai ao supermercado com R$100. Você gasta R$50. E você espera de troco R$50. Porque se alguém lhe der de troco R$30, você vai dizer assim: ei, cadê o resto do meu dinheiro? Porque tem implicação prática na sua vida. Você não vai querer sair perdendo. Existem implicações práticas. E essa fórmula que acabei de mostrar para você é um tipo de fé que envolve a nossa vida, é real. Isso significa alguma coisa. Se eu não tiver os meus R$50 inteiros, eu não vou conseguir fazer outra coisa, entende? Não é como você conhecer aquela equação da hipotenusa lá. Você pode viver perfeitamente sem ela, mas começar a perder dinheiro já vai ter na prática. Por exemplo, se ficar dizendo a todos vocês aqui, eu sou uma girafa. Se eu começar a dizer isso para vocês agora, eu sou uma girafa, você vai olhar para mim e vai tentar achar algumas coisas que são características de girafa. Mas eu não tenho 4 patas. Girafa tem 4 patas. Tem um pescoço extremamente longo. Bom, eu tenho, mas não tão. Tem galhos, aqueles galhos. Uma galhada, né? Não são chifres, é galhada. E você vai começar a olhar e dizer, puxa vida, não consigo achar nada parecido com isso em você. É exatamente isso que Tiago diz. As pessoas que afirmam ser cristãos, as pessoas que afirmam ter fé, elas precisam provar essa fé verdadeira. E como ela vai provar? Tem de haver provas de fé que uma pessoa alega ter, caso contrário é apenas fé morta, é apenas uma confissão vazia, como os demônios fazem. Tu és o Deus Altíssimo, mas e daí? E daí? Continua vivendo a vida como se ela fosse... Não mudasse nada. A pessoa confessa que entregou a vida a Cristo, mas continua igual. Não houve mudança. Continua na mesma podridão do pecado. A mesma coisa, não mudou nada. Mas professa, Jesus Cristo é meu Senhor. Se Jesus Cristo é o Senhor da vida, tem que haver mudança. E essa que é a fé prática que Tiago fala. Precisa haver mudança, precisa mudar. A pessoa precisa mostrar, caso contrário, é apenas fé morta. E aqui está o segredo: se a fé não leva a uma transformação no comportamento, é fé morta. João Batista disse praticamente a mesma coisa, quando ele fala, em Lucas capítulo 3, quando as pessoas responderam à pregação dele, perguntando, o que nós vamos fazer? E ele disse, deem comida para as pessoas que não têm, dê sua camisa que está sobrando para alguém que não tem nenhuma. Quando os cobradores de impostos lhe perguntaram a mesma coisa, ele disse, não cobrem além do que vocês deveriam cobrar. Quando os soldados perguntaram a ele, não intimide as pessoas, disse, não acusem falsamente as pessoas, se contentem com seu salário. Gente, a Bíblia está cheia desses tipos de
de exemplos práticos na nossa vida que nos ajudariam a ser pessoas diferentes se nós as observássemos. Cheios de exemplos. Ele usa pelo menos 3 aqui: cobradores de impostos, soldados e outras pessoas. E Tiago diz: a fé sem obras é morta. A verdadeira fé leva a uma transformação no comportamento. 2 qualidades importantes da fé. Pode passar. Tiago usa 2 ilustrações do Antigo Testamento para apoiar o seu argumento, como eu disse antes aqui. A primeira é a história de Abraão. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado pelas obras quando ofereceu seu filho Isaque no altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Era uma época na vida de Abraão quando Deus quis ver a qualidade de sua fé e o chamou para sacrificar o seu filho Isaque sobre um altar. Como Abraão respondeu? Vocês lembram dessa história? Ele não discutiu com Deus, ele não fugiu como Jonas fez, ele não fingiu que não ouviu, ele obedeceu. De Gênesis 22:3. A primeira qualidade da fé é submissão. Submeter-se a Deus é a primeira qualidade da fé. Deixe Deus ser Deus. Deixe-o dar a direção à tua vida. Você sabe que essa é a coisa mais difícil para o ser humano, é entregar a Deus a vida, o volante da tua vida, para que Ele dirija. É a coisa mais difícil. Você confia demais no teu braço, no teu próprio taco. Eu sei onde isso vai levar, eu sei onde eu vou ir, eu sei onde eu quero ir, e você dirige aquilo e Deus vai no banco de trás do seu carro. Mas quando você bota Ele no banco da frente, no lugar do motorista, e você vai no banco de trás, às vezes o carro está sendo dirigido ou guiado a um lugar onde você não quer ir, ou não gostaria de ir, lugares por onde você não gostaria de passar, mas Deus está dirigindo esse carro por ali, ensinando questões sobre a nossa vida. Em primeiro lugar, sobre nós mesmos, quem nós somos, e depois sobre Ele mesmo. Entregar o volante da direção da nossa vida para Deus é a coisa mais difícil, mas é o que requer. Se você quer ter uma fé viva mesmo, precisa dar a direção a Deus. Deus é o único com sabedoria suficiente, poder absoluto, para estar no controle da vida de alguém. Nossa visão é muito curta, nós não conseguimos enxergar o todo. A segunda história é sobre uma mulher chamada Raabe. Tiago diz: caso semelhante ao da Raabe, que foi uma prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e fez sair por outro caminho? Que tipo de mulher era Raabe? Prostituta. E quando os espiões israelitas chegaram para espionar a cidade, eles ficaram escondidos na casa dela. Alguém contou ao rei que havia espiões. E agora imagine a dificuldade dessa mulher. Os inimigos do seu povo estão sob seu teto. O rei descobre e envia homens que exigem que ela os entregue. O que ela deveria fazer? O caminho mais fácil seria entregá-los. Seria o caminho mais fácil. Mas ela não tomou o caminho mais fácil. Ela teve fé em Deus e essa fé a levou a esconder os espiões. E ela assumiu um risco. E essa é a outra qualidade da fé: assumir riscos. E eu não estou falando aqui de fazer coisas estúpidas. Estou falando de sair pela fé. Assumir um risco e confiar em Deus quando todas as indicações mostram o contrário. É assumir um risco. Vocês conhecem o perfil da Raabe, né? Prostituta. Sabe quem foi ela depois? Ela foi bisavó de Davi, um dos maiores reis de Israel. Vocês conseguem imaginar se ela não tivesse arriscado pela fé? Teria morrido prostituta, uma vida num país pagão, uma vida miserável, mas ela decidiu arriscar pela fé. Casou-se com um israelita e foi bisavó de Davi, o maior rei de Israel. Sabe por que Jesus permite na Bíblia a genealogia dele nos evangelhos? Onde você olha aquelas genealogias, você vê só gente torta, prostituta, ladrão, assassino. Aquilo que eu falei domingo passado, que Jesus não olha o exterior, Ele olha o coração da pessoa.
Deus olha o nosso coração, o nosso interior, no que nós podemos nos tornar. Se a pessoa é aquilo, mas ele tem um potencial para coisa muito melhor. E foi assim que essa mulher, assumindo os riscos, se tornou essa bisavó de Davi e entrou para a história. Ela deu alguns passos de fé, assim como Pedro. Lembra de Pedro quando ele saiu do barco e andou sobre as águas? Lembra disso? Ele arriscou. Aí você pode dizer, ele afundou. Sim, ele afundou, mas foi o único que saiu do barco. O único. Os outros não saíram. E fé precisa arriscar. Fé precisa tomar um posicionamento diante do Senhor, mesmo quando as circunstâncias são adversas. Tudo bem, ele afundou, mas foi o único que saiu, o único que arriscou. E Tiago usa isso. Se você não arriscar, gente, a nossa fé nunca vai ser uma fé como ela deveria ser. Mark Twain disse uma vez, 20 anos daqui, você estará mais decepcionado pelas coisas que você não fez do que pelas coisas que você fez. Então, jogue fora as amarras, navegue para longe do porto seguro, agarre o vento em suas velas, explore, sonhe, descubra. Sabe, não fica numa zona de conforto. Igreja, aqui, esse lugar é uma zona de conforto, é legal, é bom estar aqui. Mas quando você vai para fora, você sai dessa zona de conforto e você percebe que existem pessoas que são uma pedra no teu sapato, são um porre, mas você vai lá, estende a mão, você ouve eles. São pessoas que precisam, enchem a tua paciência de falar, o teu ouvido fica desse tamanho de tanto ouvir. Mas é lá que nós somos chamados para ir. Não é para vir aqui todo domingo e tá bom, eu vivo o meu cristianismo durante a semana na minha casa, na minha sala, com minha esposa, meu filho. Cristianismo é para ser vivido na prática, de se envolver com as pessoas. Você sabe como o pastor faz para buscar a ovelha? Se ela está no barro, ele vai arremangar a calça e vai entrar no barro. E vai tirar essa ovelha de lá. Ele vai se envolver com os espinhos. É o que nós somos chamados a fazer. De não se envolver com o pecado da pessoa, mas se envolver com a pessoa. Isso é fé prática. Agora, você sabia que a fé tem substitutos? Substitutos da fé. Para encerrar, eu quero mostrar 2 substitutos da fé, para uma fé verdadeira, do tipo de fé que resulta em obras. O primeiro substituto da fé é a conversa. Há um velho ditado que diz o seguinte: quando tudo estiver dito e feito, há muito mais dito do que feito. Isso é uma verdade absoluta. Jesus conta uma história em Mateus 21, 28 até 31, dizendo o seguinte: o que vocês acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Qual foi? Aquele que foi, não é? Não foi aquele que ia, mas não foi. O que faz a vontade do pai foi o que fez mais do que apenas falar. Ele saiu e se envolveu. Conversa sempre foi um grande substituto daquela ação. Vamos falar, vamos planejar para fazer, e você acaba falando mais do que fazendo. Intenções não são suficientes. A verdadeira fé se traduz em ação real. Falar não é suficiente. O segundo substituto da fé prática é a oração. Você sabia disso? Aí você vai me dizer: quê? Você não acredita no poder da oração? Com certeza. Acredito no poder da oração. Mas você sabia que para algumas pessoas é realmente mais fácil orar do que agir? Como eu citei antes para você, a pessoa vem e bate na porta da sua casa: eu estou precisando de ajuda. E você diz: ok, vai em paz, eu vou orar por você. É mais fácil. A oração é boa, a oração é uma atividade que cada cristão deve estar envolvido, mas a oração nunca foi concebida para ser substituto para a ação. Jesus era um homem de oração, mas também um homem de ação. A história conta sobre Martinho Lutero. Ele tinha um amigo que era monge, e ambos estavam convencidos de que havia uma grande necessidade para a reforma.
Então eles concordaram que Lutero iria sair ao mundo para fazer o trabalho, fixar lá aqueles negócios, as teses dele na igreja, contar para as pessoas, enquanto esse seu amigo monge iria ficar na cela dele e orar. Mas então, em uma noite, esse monge teve um sonho. E nesse sonho dele, ele viu um único ceifeiro no campo tentando colher sozinho. Viu um campo enorme e ele tentando colher sozinho. E enquanto o monge olhava, de repente o ceifeiro se virou e ele viu quem era esse ceifeiro. Era o próprio Martinho Lutero. E ficou claro para aquele monge que ele também deveria sair e ajudar Lutero no trabalho que ele estava fazendo. Se a oração se tornar um substituto para a ação, então ela nada mais é do que uma fuga. Deus nos chamou para ter uma fé viva, vibrante, eficaz, uma fé que resulta em ação, uma fé que traz a transformação pessoal. Qualquer outro tipo de fé é um substituto pobre e é morta. Vamos voltar para aquela nossa pergunta original que a gente viu. A Bíblia se contradiz? Tiago e Paulo estão em desacordo um com o outro aqui? Nem um pouco. Versículo 26 do nosso texto diz o seguinte: assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem obras é morta. Tiago usa essa analogia do corpo, né? Para mostrar a relação entre fé e obras. É como se o corpo que contém o espírito humano não o tivesse. Você costuma ir de vez em quando a um funeral? Quando você vê aquele corpo que antes andava, interagia com você, conversava com você, tocava em você, de repente está lá agora, inerte. É isso que Tiago estava dizendo. É um corpo sem espírito. E se nós afirmamos que somos cristãos, mas não trabalhamos, não agimos, essa nossa fé não produz ação, é como se o Espírito de Deus não estivesse em nós. Que miserável. Que miserável. É somente a fé que nos salva. Mas se essa fé não produz frutos, ela não é real. Não é real. E aí Tiago diz, é um pouquinho mais duro, no início, no capítulo 1 ele diz: estamos nos enganando a nós mesmos. A gente acha que tem, mas não tem. Meu desafio para cada um de nós nessa manhã é que nós olhemos para o nosso corpo. Nosso corpo é vivificado, tem esse espírito que se traduz, que age, que trabalha, que se envolve. De novo, eu não estou dizendo aqui, eu não quero que você saia fazendo coisas estúpidas. Não é nada disso. Cada um de nós sabe aonde que tem as áreas onde pode se envolver, como fazer, onde ele pode ser útil. Assim como o corpo tem vários membros e cada um tem uma função diferente, a igreja é composta de vários membros. É um corpo composto de vários membros que tem funções diferentes. Se eu tenho o dom de misericórdia, eu não posso exigir que Celso tenha esse dom de misericórdia. Ele tem um outro dom que Deus deu a ele que vai complementar esse corpo. Da mesma forma, Jeff, Diane, Craig, David, Bettina, Cecília, todos nós temos dons diferentes que Deus quer que a gente use para que esse corpo possa ser relevante na comunidade onde a gente vive e que as pessoas creiam que o Senhor Jesus é verdade, é vivo. É para isso que nós existimos. Agora, se nossa fé não se traduz em obras, não é eficaz, não é eficiente, ela não é real. Dura essa passagem, né? Bastante dura. Mas que Deus nos ajude nesse processo, que nós possamos sair daqui animados. Eu quero animar você, não quero desanimar você a querer ter essa fé viva e eficaz na sua vida. Deixe-me orar para que a gente encerre essa manhã, mas não deixe sair essa palavra de você, sabe? Fé sem obras é morta. Não é que você vai ser salvo pelas suas obras, mas nós fomos criados para fazer isso. Deus quer que a gente faça. O próprio Jesus fez, nos deu o exemplo. Então vamos fazer. Vamos nos envolver com áreas onde precisam ser envolvidos, né? Vamos agradecer a Deus, orando, pedindo a Deus que nos abençoe nesse processo. Pai querido, obrigado por essa manhã. Obrigado por essa Tua palavra que nos desafia. É fato, Senhor, que às vezes é difícil ouvir coisas que se chocam com a nossa fé.
principalmente quando a gente percebe que a gente tem vivido a nossa fé, não na totalidade, mas um tanto quanto necessitando ainda de ajustes. Entendemos, Senhor, que a nossa vida ela está em processo de restauração e de construção constante. Sabemos que o Senhor que começou a boa obra em nós há de concluí-la até naquele dia. Então, nessa manhã eu peço, Pai, que o Senhor trabalhe em nossa vida. Em primeiro lugar, eu quero orar nessa manhã, assim como os seus discípulos oraram naquele dia. Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a minha fé. Aumenta a fé dos meus irmãos. A segunda coisa que eu quero pedir nessa manhã, Senhor, que a nossa fé não seja uma fé morta, mas uma fé atuante e eficaz. Uma fé que demonstre a gratidão que nós temos pela salvação que temos no Teu nome. Uma fé que demonstre também a nossa interação e a nossa preocupação com o ser humano que é o alvo do Teu amor. Uma fé que mostre também uma ação eficaz. Deus, por favor, nos ajude a demonstrar ao mundo essa fé. Que seja uma fé dinâmica, não uma fé apenas confissional, mas uma fé viva e eficaz. Senhor, nós precisamos de Ti. Então nos ajuda nessa semana a colocar em prática uma fé viva. Eu peço isso nessa manhã em nome de Jesus. Oro também para que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Oro assim em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe você. Tenha um bom domingo. Já que você vai para casa daqui a pouco, acho que você não vai querer fazer almoço. Então coma mais um pouco aqui. Tá bom? Vamos fazer isso mais um pouco. Então tenha mais interação com as pessoas. Deus abençoe.